paz de Cristo esteja com todos. Boa noite, meus queridos irmãos. Boa noite, meu querido que está nesse momento. Deixa eu pegar aqui outro microfone. A você que está na sua casa, está nesse momento nos assistindo, acessado aí no nosso canal, assistindo, sendo abençoado com a live da Igreja Batista na cidade de Apodi. O que é que a igreja tem a dizer para os nossos queridos convidados? Amém. Então sejam todos bem-vindos e que Deus nos abençoe grandemente. Eu fico feliz quando a gente escuta e vê um vídeo desses nessa noite, um vídeo até um pouco extenso, mas quando você vê um vídeo desse, você sabe para onde está indo uma oferta como foi recolhida nessa noite de hoje. Quantos projetos missionários a Igreja Batista no Brasil, ela desenvolve. Então, para onde é que vai os nossos dízimos, para onde é que vai as nossas ofertas? Então, a gente observa, né? Então, um prédio desse aqui, eu sei que ser um ofertante, ser um dizimista, acima de tudo, é uma fidelidade com Deus. E também, automaticamente, toda uma estrutura dessa, ela é mantida. Os trabalhos, os projetos missionários. Eu fico feliz, porque, de uma certa forma, também é uma prestação de conta que a igreja faz para a sua membresia, quando vê aonde os seus recursos estão sendo investidos. Pois bem, vamos abrir as nossas Bíblias para o texto de Lucas, capítulo de número 4, e leremos do verso número 1 até o verso de número 13. É o texto que estaremos meditando nesta noite. Lucas, eu acho que você está vendo aí também, aqui na projeção, você pode acompanhar. Pois bem, Lucas 4, a partir do versículo 1 diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. Esse Jordão é o Rio Jordão. E foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então o diabo o levou para o lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isto me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isto será seu. Mas Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito para que o guardem, e eles o sustentarão nas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu ao diabo: também foi escrito, não ponhas à prova o Senhor, seu Deus. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até o momento oportuno. Que Deus abençoe esta passagem e que aplique a mesma em nossos corações. Pois bem, queremos nessa noite falar sobre vencendo as tentações da vida. Vencendo as tentações da vida.
as Escrituras, ela tem muito a nos ensinar sobre as tentações. Alguém poderia até dizer, pastor, qual é o conceito da palavra tentação? Tentação é a sedução para pecar contra Deus. Tentação é a sedução para mim e para você pecar contra Deus. Aqui nós observamos, e vale a pena dizer, trazendo aqui algumas orientações, que Deus, ele não tenta ninguém. É a primeira coisa que eu queria deixar como consideração. Deus, ele não tenta ninguém, tá certo? Como você vai encontrar lá em Tiago capítulo 1 e verso 13. Nós podemos entender que Deus, ele não tenta ninguém, porque Deus não vai tentar ninguém a fazer aquilo que é mal. Deus, ele pode até aproveitar as tentações que sofremos para ele nos amadurecer na fé, crescermos na fé. Então a tentação, ela não vem de Deus, mas ela vem dos nossos próprios desejos pecaminosos, como está escrito lá em Tiago capítulo 1 e verso 14, e também vem do próprio Satanás, que quer a nossa ruína. Então, nós temos essa palavra inicial sobre a tentação. Nós sabemos que nós, os seres humanos, nós temos uma natureza pecaminosa herdada de Adão, e a tentação, ela é algo inevitável, e é algo comum a todas as pessoas. Todos nós passamos por N tentações em todas as áreas da vida. Ou seja, em todas as áreas da vida, nós somos tentados a agir contrário à vontade de Deus. A gente é tentado a ser desonesto, a gente é tentado a mentir, a gente é tentado a ver o que não deve no celular, a gente é tentado a pensar o que não deve pensar, a gente é tentado a ser trapaceiro, a gente é tentado a ser orgulhoso, a gente é tentado a ser soberbo, a gente é tentado a ser presunçoso, a gente é tentado a trair, a gente é tentado a fazer tudo o que não presta. Então, quando eu olho para esse texto, lido nesta noite, nós vamos encontrar o Senhor Jesus Cristo, ele passando por uma severa provação, não é provação, mas por uma severa tentação, e o texto mostra Jesus também vencendo esta mesma tentação. O nosso objetivo nessa noite é a gente estudar como foi a tentação de Jesus, pelo menos dividir em 3 pontos: quando Jesus foi tentado, como ele foi tentado e como ele venceu a tentação. E, através das experiências que Jesus teve lá no deserto, nós temos capacidade de também vencer as nossas próprias tentações. Eu queria que isso ficasse bem nítido. Nós queremos dizer que nós devemos usar as mesmas ferramentas, as mesmas estratégias que Jesus usou para vencer as tentações. E nós vamos começar ainda trazendo algumas considerações. Ainda queremos dizer que no texto que nós lemos, o texto diz que Jesus foi tentado por 40 dias. Apesar que o texto só vai mostrar 3 ocasiões, ou em 3 momentos, Jesus sendo tentado. Mas o texto, na abertura do texto, logo nos versículos iniciais, diz que Jesus foi tentado ao longo dos 40 dias. Evidentemente que essas tentações, essas investidas de Satanás contra a vida dele, nessas 3 situações, é como se fosse o ápice, era como se fosse aquele momento mais cruciante, é como se fosse aquele momento mais agudo da tentação que Jesus ele sofreu. Então nós vamos iniciar falando quando Jesus foi tentado. O versículo 1 diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Então, sabe quando foi que Jesus ele foi tentado? Ele foi tentado diante de um momento incomum.
Se você observar, o texto abre logo dizendo que Jesus, Jesus cheio do Espírito Santo, ele voltou do Jordão. E aqui vale a pena eu explicar o que significa esse Jordão. Ou seja, Jesus ele havia estado lá no Rio Jordão, estava diante de João Batista, Jesus havia sido batizado. Naquele momento houve uma manifestação da própria Trindade, o Deus Filho sendo batizado, o Deus Pai falando, dizendo: este é meu Filho amado, em qual eu me comprazo, e o próprio Espírito Santo pousando sobre Jesus na forma de uma pomba. Então observe que Jesus ele veio do Rio Jordão, ele tinha passado por um momento extraordinário. Jesus tinha escutado a voz do Pai há pouco tempo e agora estava escutando a voz de Satanás. Jesus ele havia saído do batismo, agora estava em meio a um deserto. Ele tinha escutado o sorriso do Pai, para agora escutar a carranca do diabo. Ele tinha sido revestido com o Espírito Santo e agora estava diante de uma grande provação. Eu não sei se vocês estão entendendo aquilo que eu estou dizendo. Jesus ele tinha saído de um momento de glória, de um momento de alegria, de um momento extraordinário, bom, da presença do Pai, e agora estava diante de uma grande provação no deserto, diante de Satanás. Eu não posso, digamos assim, eu não posso esquecer, e nem de fazer uma relação, que muitas das tentações que nós passamos, elas acontecem logo depois de um momento de glória em nossas vidas. Eu não sei se você já passou por isso, né? Mas algumas vezes as pessoas dizem assim: ah, meu Deus, eu estava tudo tão tranquilo, estava tudo tão bom com o meu casamento, estava tudo tão sereno, de repente veio uma tragédia dessa, estava tudo tão bom no meu emprego, estava tudo tão sereno na minha vida financeira, e aconteceu uma tragédia dessa, estava tudo em paz comigo, estava tão feliz, eu estava cheio de sonhos, cheio de projeto, cheio de esperança, de repente bateu uma doença, de repente bateu uma depressão, de repente bateu uma perseguição, de repente veio algo que me tirou do sério. Então, aqui nós observamos, se você observar, um exemplo claro na Bíblia sobre isso, foi o que aconteceu lá em 1 Reis, capítulo de número 19, em diante. Você vai lá do versículo 2, você vai encontrar o profeta Elias, tinha lutado contra os profetas de Baal, tinha lutado contra aqueles profetas e havia vencido. Quando aquele homem, ele conquistou, teve aquela vitória contra aqueles profetas pagãos, logo em seguida estava o mesmo Elias, correndo com medo da mulher chamada Jezabel. Elias se enfurnou numa caverna, se escondeu e até chegou a pedir a sua própria morte. Observa que Elias, ele estava diante de um momento de glória e logo em seguida estava diante de uma grande provação. Outra questão que responde, quando Jesus ele foi tentado quando ele estava só. O versículo vai dizer, né, que Jesus ele foi levado para o deserto para ser tentado. Jesus ele estava só. E é interessante quando nós olhamos isso, nós observamos que a solidão ela nunca é legal para ninguém. Na verdade, a solidão ela é perigosa. Quando a gente está nessa vida agitada, gente perturbando, gente ligando para você direto, quando a gente não tem tempo de meditar, de dar uma descansada, até que uma temporária ou uma solidão temporária é legal, mas a solidão por si só, ela não deve ser vivida, ela é perigosa. A solidão ela é perigosa, porque você pode se tornar refém, da sua própria mente. Você pode se enclausurar, você pode se tornar antissocial, você pode se sentir excluído, você pode se sentir rejeitado, você pode se sentir uma pessoa rejeitada, digamos assim. E quando eu fui observar esse texto, eu comecei a meditar. O Espírito Santo começou a brilhar na minha mente a situação de Eva, que estava lá no paraíso sozinha. E ali, Satanás, a serpente, chegou para ela e fez com que ela caísse. Alguns estudiosos, poucos, mas existem,
que diz que possivelmente o Adão poderia estar perto, que ela não estivesse só. Mas se Adão tivesse só, se Adão tivesse junto com Eva, ele teria sido extremamente negligente diante dessa situação. Eu presumo e eu acredito que a Eva estivesse só. E naquele momento ela estava diante, era como se fosse uma presa diante de Satanás. Eu observei também que o Davi, ele estava numa certa tarde no seu palácio, quando o exército estava em guerra, quando Davi deveria estar na guerra. Davi estava só no seu palácio, abriu a janela do seu palácio, deu uma olhada de lado, viu uma mulher pelada tomando banho, e através dessa cena, ele estando sozinho, Davi ele teve uma profunda, uma terrível, uma humilhante queda com aquela mulher, porque ele estava só. José do Egito, quando morou na casa de Potifar, como mordomo, que era dono de tudo, aquela mulher sem vergonha, e esperava que o marido saísse de casa e começava a dar em cima do jovem José. E o texto diz que teve um dia que ela estava sozinha em casa, que José estava sozinho em casa, ela tentou aquele homem a se deitar com ela. Ela estava só, ele estava só. O que é que eu gostaria de trazer para cada um de nós como aplicação? Cuidado quando você estiver sozinho. Cuidado quando você estiver sozinho com seu aparelho, celular na mão, no TikTok, no Kawaii, no YouTube, ou assistindo a sua série predileta, ou então diante de um bate-papo, ou diante das suas redes sociais, seja lá qual for ela. Então, cuidado quando você estiver só. Cuidado quando você estiver só no seu banheiro. Cuidado quando você estiver só no seu quarto. Cuidado quando você estiver só no seu trabalho, diante de dinheiro, diante de possibilidade de você ser desonesto, de você estar pegando naquilo que é alheio, de você ver aquilo que não deve, de você falar aquilo que não deve, de você se envolver naquilo que não deve. Cuidado quando você estiver só. Nós vamos ver um pouquinho mais da frente que Satanás ele aproveitou a oportunidade que Jesus estava sozinho. Outra questão importante sobre quando Jesus ele foi tentado quando ele estava em consagração, gente. O que eu me assusto quando eu leio esse texto é que Satanás ele foi tentar Jesus Cristo quando ele estava em consagração. Estava diante, tinha saído de um batismo, tinha ouvido a voz do Pai, tinha sido revestido, tinha sido ungido tinha sido revestido com o Espírito Santo. Foi naquele momento que Satanás, ele investiu todas as suas armas contra o nosso Senhor Jesus Cristo. É muito bem certo, é bem evidente, que quando a gente se encontra fraco na fé, frio na fé, Satanás também nos tenta. Mas o que me assusta é um crente pisando em brasa, mesmo assim ele ser tentado. E outra coisa, Jesus foi tentado quando ele estava fraco. Pastor, Jesus fraco é. Jesus ele tinha duas naturezas. Jesus ele tinha uma natureza humana e Jesus tinha uma natureza divina. Jesus ele é 100% homem e ele é 100% Deus. Quem estava passando por aquela provação na cruz era o Jesus homem. E Jesus ele não usou, nós vamos ver isso aqui daqui a pouco, que uma das principais investidas de Satanás contra Jesus era para ver se ele usava dos seus atributos divinos em seu próprio favor. Então Jesus ele estava ali como homem, ele sofreu como homem, na cruz como homem, morreu como homem e ressuscitou. Então Jesus estava fraco, gente. Sabe o que é que os estudiosos eles chegam a dizer, e até mesmo alguns estudiosos da própria medicina, sabe aqueles estudiosos, os médicos, os pesquisadores, que são médicos, mas eles não arrancam Jesus dos seus corações, porque tem alguns médicos, desculpa se você é médico, aqui ou na sua casa, alguns médicos, eles chegam a dizer que todo médico, se acreditar em Deus, ele pegue o seu jaleco e arranque
e queime, e rasgue. Louvado seja Deus que nós temos muitos médicos seguidores de Jesus Cristo. E sabe o que é que alguns médicos, eles chegam a dizer, alguns especialistas em medicina, eles dizem que pelo tempo que Jesus estava, que ele estava ali sem comer, 40 dias, ele estava se sentindo tão fraco, com até dificuldade de ficar em pé, até dificuldade de caminhar, dificuldade de ver. Era muito provável que Jesus estivesse vendo as coisas tudo muito embaçada, ele estivesse com muita fraqueza, os seus órgãos já dentro dos seus órgãos já querendo se fazer uma espécie de autofagia. O texto não vai me dar condições de afirmar que Jesus ele estava 40 dias sem beber água. Eu não vou aqui entrar nesses detalhes, mas alguns estudiosos chegam a dizer que Jesus ele passou os 40 dias sem comer, mas que possivelmente ele estava bebendo água, porque cientificamente falando, e Jesus não usou nenhum milagre para passar por essa tentação, ele não teria resistido passando 40 dias sem beber. Mas isso aqui não vem ao caso, assim, eu não quero discutir sobre isso. O que eu quero discutir é que naquele momento de fraqueza, Satanás, ele atirou, ele descarregou todas as suas armas contra o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez eu deixo um conselho para mim e para cada um de nós que está aqui nessa noite. Cuidado com os meus momentos de fragilidade. E você sabe que momento de fragilidade todo mundo passa. Cuidado quando você estiver fraco. Cuidado quando você estiver frágil. Cuidado quando você estiver diante de um momento de luto. Quando você estiver triste. Quando a dor da morte, a dor do luto lhe atravessar. Cuidado com o que você vai passar. Porque muitas vezes, quando nós passamos por um luto, a nossa cabeça se enche de coisas, muitas vezes de pensamentos distorcidos, de culpa. Então, cuidado com os momentos que você estiver passando pela dor do luto. Cuidado quando você estiver diante de uma quebra de um relacionamento, diante de um namoro terminado, diante de um casamento destruído. Cuidado com esses momentos, porque o diabo, ele se aproveita dessas oportunidades. Cuidado quando você estiver passando diante de situações traumáticas, situações de desespero, situações de angústia, de depressão. Cuidado para você não tomar decisões precipitadas, principalmente diante desses momentos que nós somos extremamente fragilizados. Pois bem, em primeiro lugar, quando foi que Jesus foi tentado? Ele foi tentado quando ele estava só, quando ele estava fraco. Jesus ele foi tentado de maneira incomum, né, quando ele tinha saído do batismo, e também quando ele estava em consagração. Em segundo lugar, nós vamos agora ver como Jesus ele foi tentado. Primeiro, nós vamos encontrar aqui no versículo 3, diz assim: então o diabo disse a Jesus. Sim, e aqui eu nem falei sobre isso, porque também é só um pensamento de alguns estudiosos. Alguns estudiosos chegam a dizer que possivelmente Jesus Cristo estava lá no deserto, e ele não foi nem tentado, digamos assim, por Satanás, pelo diabo, presencialmente. Era como, alguns estudiosos chegam a dizer, era como se Jesus estivesse sozinho, e a tentação dele foi na sua própria mente. Era como se a sua cabeça, a sua mente, fosse envolvida por pensamentos do maligno. Mas eu acredito que o diabo estava presencialmente. É tanto que o texto vai dizer que o diabo falava com Jesus. Eu sei que não é tão fácil da gente entender, porque se Jesus estava sozinho no deserto, quem foi que escreveu? Quem foi que registrou? Quem foi que testemunhou essa tentação? Logicamente que talvez o próprio Jesus Cristo contou aos seus discípulos o que tinha acontecido. Pois bem, então, como foi que Jesus foi tentado? Ele foi tentado a desafiar ou a desconfiar da sua identidade. Ele vai dizer assim no versículo 3: então o diabo disse a Jesus: se você é o Filho de Deus,
mande que esta pedra se transforme em pão. Jesus respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Você sabe como foi que Jesus foi tentado aqui? Ele foi desafiado contra a sua identidade. Deixa eu tentar ser mais explícito. A tentação do diabo foi tentar criar no coração de Jesus, na mente de Jesus, a desconfiança do cuidado paternal, providencial de Deus. Era como se o diabo chegasse para Jesus e dissesse: mas Jesus, se você realmente é um filho de Deus, o seu pai lhe abandonou. O seu pai parece que está ocupado demais. Parece que você não é prioridade na vida dele. Então aqui nós temos uma cilada, um ardil de Satanás, que era persuadir Jesus Cristo a desconfiar do cuidado amoroso de seu pai. Esta foi a primeira tentação: insinuar que havia algo de errado entre o amor do pai pelo o seu querido filho. Que tentação! Alguém querer colocar na mente de Jesus que o próprio Deus havia o abandonado. Eu acredito, meus irmãos, que é uma missão do diabo ele criar na mente, no coração de todo cristão, sobre o amor amoroso, sobre o amor providencial de Deus. É muitas vezes criar no coração das pessoas uma dúvida sobre o cuidado de Deus, o amor de Deus, a paternidade de Deus, a existência de Deus, levando as pessoas a procurar solução para seus problemas em outro lugar que não seja no próprio Deus. Aqui nós temos uma tentação, uma tentativa do diabo acertar uma flecha da incredulidade. Se você fosse de fato filho de Deus, seu pai não estaria lhe abandonando. Ah, pastor, agora eu fiquei impressionado. Porque muitas vezes, quando a gente passa por alguma tentação, uma provação, passa por um revés, muitas vezes nós queremos desconfiar do amor de Deus. Não é difícil você conversar com uma pessoa enlutada, e a pessoa enlutada diz assim: pastor, o meu pai não merecia isso, minha mãe não merecia isso, Deus não deveria ter permitido isso com meu pai, Deus não deveria ter feito isso comigo, eu estava tão bem, eu estava tão feliz, estava tudo correndo bem na minha vida, a minha vida era um mar de rosa, Deus não poderia ter feito isso comigo, eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais me congregar, eu vou dar um tempo. Então observe que essas tentações, ela vem para querer nos afastar do Senhor. Recentemente houve um Enem por aí, né? Aí daqui a pouco tem um resultado. Aí no resultado do Enem acontece muitas vezes duas coisas. Geralmente é assim, Marclésio, aqueles que estudam, aqueles que quebram a cabeça mesmo, que queimam pestana, eles passam. Aí tem aqueles que não estudam e quer passar de qualquer jeito. Aí quando o camarada não estuda e quer passar de qualquer jeito, aí ele quer ficar com a carinha feia para Deus. Diz: meu Senhor, porque eu sou teu servo e eu fiquei observando que fulano de tal na minha sala é ateu, não gosta de Deus, passou e eu não passei. Por que está acontecendo isso? É explicável, é porque ele estudou e você não estudou. Em nenhum momento nas Escrituras nós vamos encontrar Deus, ele passando a mão na cabeça de gente preguiçoso. Oh meu Deus, por que o Senhor não deixou o meu dedo bem sensível, na hora que eu passasse assim o dedo em cima da questão, quando eu chegasse na alternativa verdadeira, a mão desse uma tremidinha? Não, é preciso que você estudar e também precisa se converter, porque Deus ele não vai apoiar essa preguiça de muitos jovens por aí. Então não adianta eu ficar com raiva de Deus, se eu passei um ano estudando, se eu fiz cursinho, se eu me envolvi, se eu esperei, se eu estudei, e no final das contas não deu certo. Deus sabe por que não aconteceu.
Deus sabe porque eu estudei, Deus sabe porque eu peguei o meu currículo, coloquei numa empresa, e o meu currículo era um dos melhores, e aquele empresário, aquele industrial, aquela pessoa, ela escolheu um outro currículo mais fraco, e uma outra pessoa foi trabalhar no meu lugar. Deus sabe por que aconteceu isso. Então a gente deve ter muito cuidado quando a gente passar por alguma prova, para a gente não querer desconfiar da bondade de Deus, do cuidado providencial do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você, tem momentos quando a gente dá com os burros na água, em alguma área da vida, muitas vezes não é nem para o nosso mal, é para o nosso bem. É Deus nos livrando de certas presepadas pela frente. E outra coisa importante ainda sobre essa questão de Jesus ele ser tentado aqui, sobre a sua identidade, Jesus ele foi tentado justamente na sua necessidade, gente. Na sua necessidade, ele estava com fome. Ele foi tentado porque ele estava com fome. Ele foi tentado a desobedecer à vontade de Deus, usar os seus poderes em benefícios próprios. Jesus era só fazer assim, olha. E aparecia o comer que ele quisesse. E aqui você não fica imaginando qual era o tipo de comer que poderia surgir na mão dele, não, né? E aí ele poderia escolher a comida que ele quisesse. Ele é tão poderoso, se ele quisesse trazer do futuro uma fatia de pizza, ele poderia ter trazido. Ele é Deus. O Senhor Jesus ele não está limitado no tempo. Jesus está agora há 1 bilhão de anos atrás, está nesse momento, está 1 trilhão de anos na frente. Você pode observar que nas 3, espero que eu não venha aqui falar uma besteira, mas quando você olha aqui nas 3 provações reveladas de Jesus aqui, Jesus ele vai se defender usando 3 textos do livro de Deuteronômio. Ele poderia ter citado aqui um texto, um versículo do Novo Testamento, sem ser ainda, nem sequer ter sido escrito. Ele é Deus. Então, e tem mais, gente. Sabe o que foi que eu estava estudando? Que a ideia do comer, apesar de ser muito bom comida, mas a comida na Bíblia, ela pode ser usada como uma forma de destruição. Lembra lá do Jardim do Éden? Aquela confusão todinha, por causa de uma fruta? O precipício onde nós entramos, por causa de uma fruta? Observe que foi através de um pouquinho de mel, que Sansão foi lá num corpo de um leão e comeu? Vocês lembram que foi por causa de um prato de lentilha, um prato de sopa rala, que Esaú vendeu o seu direito de primogenitura? Comida. 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 Como foi que Jesus foi tentado? Ele recebeu facilidades, ou seja, Jesus ele recebeu oportunidades de ter poder por meios ilícitos. Vamos ler o texto. No versículo 5 diz assim: então, a segunda tentação. Então o diabo o levou para um lugar mais alto, num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo. Alguns estudiosos já dizem assim que o diabo aqui já estava mentindo, porque não tem um monte na face da terra que você em cima dele você possa contemplar todos os reinos da terra. Mas tudo bem, né? Aqui é uma narrativa, né? Então levou para um lugar mais alto, num instante, lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo este poder, e é a glória desses reinos, porque isso me foi entregue. Isso aqui é outra mentira. Nunca Satanás recebeu nada de Deus. Ele não tem poder, ele não é dono dos reinos da terra. Ele pode até ter um domínio sobre aqueles que andam com ele. O mundo jaz no maligno, mas ele nunca foi possuidor dos reinos da terra. E posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor,
seu Deus, e preste culto somente a Ele. Sabe qual foi a tentação que Jesus passou aqui? Ele passou a tentação de ser tentado em obter poder por meios ilícitos. Era como se ele estivesse dizendo: Jesus, eu posso dar a você poder sem você passar pela cruz. Eu posso fazer de você um super-homem, eu posso fazer de você o homem mais poderoso da terra, sem ser preciso você passar pelo Calvário, sem ser preciso você salvar a humanidade, sem ser preciso você ir para a cruz, salvar a humanidade e me colocar na derrota. Os estudiosos chegam a dizer que essa foi a principal estratégia de Satanás: tentar desviar Jesus do seu grande projeto de salvação da humanidade. E de uma maneira muito perigosa, através da idolatria, fazendo com que Jesus se curvasse diante de Satanás, para que o adorasse. Um dos pecados mais graves que a Bíblia ela vai registrar é o pecado da idolatria. E o que eu fico muito triste, que um país como o Brasil é um dos pecados que nós mais acompanhamos, é um dos pecados que nós mais vemos. Uma nação do tamanho da nossa, uma nação, um país de tamanho continental, de uma população do tamanho de um continente, mas um país entregue à idolatria. Um país que se queda, que se curva diante de pau, gesso, pedra, osso, se curva diante do homem. A proposta de Satanás sempre foi essa, gente. Era de tomar o lugar de Deus, de ser adorado. E eu digo a vocês, sem medo de errar, nós precisamos ter cuidado com a idolatria. Hoje em dia, o corpo está se tornando um objeto de culto. Tem pessoas que trabalham o mês inteiro, muitas vezes nem comer come em casa. O sofá está com mais de 20 anos, é mais morada de rato do que para você sentar e conversar alguma coisa. A pessoa passa a semana todinha com a geladeira, o que tem de surtido lá dentro é 4 garrafinhas d'água. Mas aí os procedimentos estéticos são marcados um após o outro. E nunca está satisfeito com o corpo que tem, com o nariz que tem, com o olho que tem, com o corpo que tem, com o traseiro que tem, com a cintura que tem. Sempre é preciso fazer mais alguma coisa. É o culto ao corpo, é o culto à estética, é o culto ao belo. O narcisismo, ao culto à personalidade. Quantas pessoas, eu não sei se vocês sabem, o Brasil, eu não estou dizendo que as mulheres não devem andar, se maquiar, ajeitar o cabelo, devem fazer isso sim. Deve ajeitar o cabelo. A gente não cuida do nosso corpo, os homens. A mulher também deve se cuidar, ajeita o corpinho, o cabelo, a questão da maquiagem, não tem nada de errado com isso aí não. O que eu estou dizendo é quando isso se torna um exagero, quando isso se torna algo que consome a pessoa. Outra maneira que Jesus foi tentado, ele teve a sua autoridade desafiada. O versículo 9 e 10 diz assim: então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele lhe dará ordens a seu respeito para que o guarde, e eles o sustentarão nas mãos para que você não tropece em nenhuma pedra. Jesus respondeu ao diabo: também foi dito, não ponhas à prova o Senhor Deus. Jesus ele foi tentado a usar mais uma vez os seus poderes, ou até mesmo a presunção. Eu vou me atirar daqui porque eu com certeza, quando eu me atirar daqui de cima, o Senhor vem e me abraça, os anjos vêm e me acolhem, e vai aqui criar aqui uma cena de cinema, de um filme de ficção. Eu vou chamar a atenção, eu vou ser adorado por isso. E Jesus vai repreender, dizendo a ele que não ponha o vosso Deus à prova. O diabo usa distorcidamente o Salmo 91
numa tentativa de fazer com que Jesus ele morresse, uma possibilidade dele morrer, e tirar mais uma vez o plano da salvação em execução. E aqui vem uma palavra também para nós. Devemos ter cuidado com as nossas provas que fazemos diante de Deus, para a gente não estar colocando Deus à prova diante de situações fantasiosas e até mesmo em situações de perigo. Não vá colocar a mão em cobra, achar que você vai pegar numa cobra, ela não vai lhe morder, que você vai para um buraco bem ligeirinho. Não vá colocar Deus à prova. Não vá chegar na sua casa, entrar na sua casa, se você se autodemitir, pedir demissão, sem trabalhar, você vai matar sua família de fome. Não vá colocar Deus à prova. Não porque Deus é Deus, Ele vai me sustentar, que eu trabalho ou que eu não trabalho. Eu não vou tomar remédio, eu não vou ao médico, eu não vou fazer exame, porque Deus é o meu Deus. Se Ele quiser me sustentar, se Ele quiser me livrar de doença, você vai se lascar, você vai se arrebentar todinho. Não vá entrar nessa incredulidade de querer colocar Deus à prova. E para a gente terminar, nós vamos ver como foi que Jesus venceu a tentação. Eu não sei se nosso irmão Carlos pode colocar aí o versículo, só para os irmãos gravar bem no coração. O versículo primeiro aí. Está aí, gente, olha, a solução. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Jesus, ele venceu a tentação porque estava cheio de Deus, estava cheio do Espírito Santo. Eu preguei recentemente sobre isso, ser cheio do Espírito Santo, lá na nossa congregação, Efésios capítulo 5, verso 18, o Paulo diz assim: e não se embriague com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixe-se encher do Espírito. Essa palavra, esse verbo, enchei-vos do Espírito, ou deixe-se encher do Espírito, ela é esse verbo, ele traz um imperativo, é uma ordem. Ser cheio do Espírito Santo, gente, é uma ordem de Deus para o crente. E esse cheio-vos está no plural. Ser cheio do Espírito Santo não é uma prerrogativa, não é uma missão, não é uma ordem para o líder da igreja somente, não é somente para os pastores, não é somente para os diáconos, não é somente para quem canta, não é somente para quem evangeliza, é para toda a igreja. E outra coisa, esse verbo está na voz passiva, ou seja, a voz passiva é quando o sujeito ele sofre uma ação. Nós não podemos ser cheios do Espírito Santo por nós mesmos, é o próprio Deus que nos enche. Devemos buscar isso, nos preparar para recebermos esse enchimento. E está num estado contínuo. A gente nunca deve parar de buscar o enchimento do Espírito Santo. Nunca devemos buscar viver cheio do poder de Deus. Eu não sei se vocês perceberam, mas nas 3 investidas que a Bíblia relata, lógico, todas elas Jesus Cristo usou a palavra de Deus para resistir a Satanás. Sabe qual é uma das maiores armas para a gente vencer as tentações? É a gente viver debruçado na leitura da palavra de Deus, na meditação da palavra de Deus, no estudo da palavra de Deus, na oração, na consagração, no jejum, na comunhão. Efésios capítulo 6, verso 10, até o verso 17, o Paulo vai dizer que o crente ele deve se revestir de toda a armadura de Deus. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firme contra as ciladas do diabo. O versículo 13 ele diz: por isso pegue toda a armadura de Deus, para que você possa resistir no dia mau e depois ter vencido tudo, permanecer inabalável. Portanto, fique firme, cingindo-se com a verdade e vestindo-se a couraça da justiça. Tenha os pés calçados na preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Conclusão:
nós temos à disposição os mesmos recursos espirituais que Jesus usou para enfrentar e vencer as tentações de Satanás. O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele venceu as tentações e Ele hoje intercede por nós. Nós temos o próprio Senhor Jesus Cristo como a nossa arma na defesa contra todo tipo de tentação. Mateus 6:13 diz: e não vos deixeis cair em tentação, o Pai Nosso, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Mateus 26:41, vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Que Deus abençoe as nossas vidas e que possamos cada dia mais buscar no Senhor a vencer as nossas tentações. Ser tentado não é pecar, o pecado é cair em tentação. Então lutemos contra as tentações de ser seduzido a fazer aquilo contrário à vontade de Deus. Que Deus nos abençoe.